Esses são os 7 hábitos que vão fazer a sua aprovação na residência médica ser inevitável. Fala Inevitável, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Thiago Rosa, neurologista formado pela Unicamp, fundador da Mentoria O Plano, que já acompanhou mais de 1000 alunos até as suas tão sonhadas aprovações nas provas de residência médica. E hoje eu quero começar esse nosso vídeo te perguntando se você já sentiu que, por mais que você se esforçasse, o resultado simplesmente não vinha, que o tempo passava e parece que você não rendia e que a meta que você tinha, ela parecia ficar cada vez mais distante. Você já se sentiu assim? E esse descolamento muitas vezes da sensação entre o quanto você entrega e o resultado que você tem nasce muitas vezes de você passar o dia todo ocupado, mas não verdadeiramente sendo produtivo. E é por isso que no nosso vídeo de hoje eu quero puxar um gancho com o livro Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes e como esse livro pode impactar a sua preparação na prova de residência médica para que você seja aprovado no próximo ano. Nesse vídeo eu quero explorar esses 7 hábitos trazidos no livro pelo Stephen Covey e te mostrar como isso se aplica à rotina de quem está se preparando para a prova de residência. A gente vai abordar desde a organização da sua rotina, a otimização dos seus estudos e a construção de uma mentalidade de sucesso de longo prazo para que você conquiste a tua aprovação. Então já pega o seu caderno e faça suas anotações, porque o conteúdo de hoje pode mudar a sua preparação para sempre. A gente sabe que na medicina ser eficiente não é opcional. E a gente fala isso desde a porta do pronto-socorro, na hora que teu paciente chega e você precisa ser muito rápido, muito ágil e muito eficiente para que o que você faça realmente resolva o problema dele e não complique mais o quadro que ele já tem, mas a gente também fala isso sobre a preparação para a prova de residência médica, por exemplo. E é claro, na realidade que a gente vive como médicos, como estudantes de medicina, falta tempo e muitas vezes falta até disposição para a gente poder entregar o que a gente precisa entregar. E não por preguiça ou qualquer outro motivo, mas simplesmente porque toda a sua energia ela já é amplamente consumida no teu dia a dia de trabalho. É por isso que cultivar hábitos que te façam ser altamente eficaz, altamente efetivo no seu dia a dia, vai fazer com que você renda mais em menos tempo, vai fazer com que você tenha resultados maiores num tempo mais curto. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje. Então vamos passar rapidamente por cima desses 7 hábitos que o Stephen traz no vídeo dele e que eu quero destrinchar contigo aqui hoje falando sobre a residência médica. Eu vou ler a lista para você aqui agora e a gente vai entrar um a um para você entender como isso se encaixa na tua rotina hoje. O primeiro desses hábitos é seja proativo. O segundo é comece com um objetivo claro em mente. O terceiro é primeiro mais importante. O quarto é pense ganha-ganha. O quinto é procure primeiro entender e depois ser entendido. O sexto é crie sinergia e o sétimo é afine o instrumento. Mas talvez você esteja se perguntando, Thiago, o que isso tem a ver com os meus estudos? O que isso tem a ver com a minha residência médica? E eu quero agora te pedir licença para te mostrar como isso se encaixa perfeitamente no resultado e na rotina que você precisa ter para alcançar esse resultado. O primeiro desses hábitos é seja proativo. E pessoal, isso se encaixa muito numa rotina de preparação de prova de residência médica, por quê? Porque você precisa ser proativo desde quando você está corrigindo uma questão e você vê as formas diferentes de diferentes alternativas e muitas vezes, às vezes você até consegue responder uma questão, mas você não consegue justificar as outras alternativas que estão erradas, por exemplo. Se uma pessoa não é proativa, ela para nessa superficialidade, ela não busca se aprofundar mais naqueles assuntos, ela não busca justificar o porquê das outras alternativas estarem erradas, simplesmente porque ela está na correria ali, no batidão do dia a dia e acaba justamente permanecendo no superficial. Numa preparação altamente eficaz, você precisa entender que ficar na superficialidade não é uma opção. As provas de residência médica, elas não são mais aquela facilidade que era de se passar antigamente. Antigamente você passava com 65%, com 70%, hoje essa não é mais a realidade. E quando a gente fala sobre proatividade, a gente fala em um primeiro momento de, cara, você precisa saber não só porque uma alternativa está certa, mas saber justificar porque as outras estão erradas. Porque muitas vezes, numa mesma prova, no ano seguinte, a banca pode
pode repetir o mesmo conceito, no mesmo escopo, mas buscar uma dessas variações das outras alternativas para ver se você sabe responder. E adivinha, se você parou ali no superficial, dificilmente você vai ter a carga teórica suficiente para você resolver essas questões que acabam sendo um aprofundamento maior naquilo que já caiu antes. Ser proativo também em um ano de preparação para a prova de residência é você entender que talvez você tenha metas que sejam semanais, mas você não esperar o final da semana para cumprir essas metas. E aqui é muito importante, principalmente para você que está trabalhando, que está dando plantão, que está fazendo posto de saúde no teu dia a dia. Cara, entenda que você tem uma meta semanal, mas quanto antes você cumprir essa tua meta semanal, mais dias livres você vai ter depois para poder descansar, para poder trabalhar. No meu ano de preparação, eu lembro que a minha máxima era, cara, eu tenho X plantões aqui por semana, eu fazia 2 a 3 plantões por semana de 12, e o resto, dedicação full para estudar. Só que, se eu liquidasse as minhas metas antes do tempo da semana, eu poderia pegar os últimos dias da semana para trabalhar. O que eu fazia então? Eu tinha essa proatividade de sempre liquidar todas as metas o quanto antes, para que eu me visse livre daquilo quanto antes e pudesse trabalhar, pudesse fazer outras atividades. E foi isso que me permitiu trabalhar muito mais no meu ano de preparação, muito mais do que eu tinha planejado. E não porque eu tinha deixado os estudos de lado, mas simplesmente porque eu era proativo em relação às minhas metas. Eu queria finalizar o quanto antes para poder livrar o restante da semana para outras atividades. O segundo hábito de alta eficácia proposta por Steven é comece com um objetivo em mente. E é aí que eu vejo muita gente, cara, começando errado já na preparação. Porque começa a se preparar para a residência médica só por convenção. Porque as pessoas dizem que é o correto ela se preparar, porque as pessoas dizem que é o correto ela fazer uma residência médica, só que essa pessoa ela nunca parou para refletir sobre o porquê dela estar fazendo aquilo, qual especialidade ela gostaria de fazer, qual instituição ela gostaria de buscar. Sêneca já dizia, um barco que não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. E na prova de residência médica não é diferente. Se você começa a se preparar sem um objetivo em mente, qualquer dificuldade, qualquer cansaço, você vai ficar pelo caminho. Então é absolutamente importante que você, ao começar, você pode não ter todas as respostas, talvez você não saiba ainda muito bem qual especialidade você vai prestar, tem entre 2, 3, não sabe muito bem qual instituição você vai prestar, mas é necessário que você tenha essa inclinação, você tenha o ouvido aberto, a antena ligada, para tentar decidir isso quanto antes, para tentar ter um grande objetivo quanto antes. Por quê? Quanto mais sólido você tiver diante de você esse objetivo de longo prazo, maior a probabilidade de que quando as coisas ficarem difíceis, você vai falar, putz, eu sei onde eu quero chegar, eu sei qual instituição eu quero passar. E é muito interessante isso porque eu faço algumas reuniões recorrentemente com o nosso time de monitores, né? Hoje a gente tem 7, 8 monitores ali dentro da nossa mentoria. E certa vez eu perguntei, cara, o que você acha que é um traço em comum dentre aquelas pessoas que conseguem performar bem, que conseguem se dar bem ali na prova de residência médica? E a resposta de uma das nossas monitoras foi a seguinte, cara, eu percebo que essas pessoas, elas têm um objetivo muito bem estabelecido. Um objetivo muito bem estabelecido a ponto de tudo passa a ser secundário. Então essa pessoa, ela trabalha o suficiente para se manter, para fazer o pé de meia dela, mas o trabalho é secundário, ela está focada em estudar. E aí, se surgem mais plantões e ela ainda não liquidou as metas dela, ela não vai dar esse plantão, ela vai ficar estudando. E aí, se surge uma viagem para ser feita, essa pessoa não está em dia com as metas dela, ela não vai viajar, ela vai ficar estudando. Foco é dizer não, mas você só consegue dizer grandes nãos quando você tem muito claro diante de você qual é aquele objetivo que você gostaria de alcançar. Então, você ter um objetivo claro em mente, quando você começa, ou logo ali no início, se preocupar muito em resolver esse problema, em ter um norte, isso vai fazer com que você tenha muito mais determinação, com que você consiga dizer nãos durante o teu ano de preparação de forma muito mais fácil, porque você exatamente sabe onde você quer chegar. Então, se você ainda não definiu a tua especialidade, se você ainda não definiu a tua instituição, cara, para um momento nesse final de semana, começa a pesar prós e contras ali de cada especialidade, começa a pesar prós e contras de cada instituição para que você consiga encontrar um caminho que faz sentido para você. O terceiro dos hábitos de alta eficácia que o Steven traz é, primeiro, o mais importante. E, cara,
Isso é muito, muito, muito relevante para a sua preparação para a residência. Por quê? Porque o que a gente mais vê por aí são pessoas se preparando de modo totalmente genérico, estudando todas as matérias de modo igual, dando a mesma prioridade para todas as matérias, dando a mesma prioridade para tudo que existe dentro de uma mesma matéria. Isso faz com que, na realidade, as pessoas tenham preparações totalmente genéricas, sem direcionamento para nenhuma prova, sem um nível de complexidade que seja compatível com aquela prova que ela quer ser aprovada no final do ano. Só que entenda, no ano de preparação você virtualmente teria que estudar todas as matérias, porque tudo poderia cair no final do ano. Mas eu não sei se você tem noção, mas de 100% dos conteúdos que podem ser cobrados numa prova de residência médica, nos últimos 5 anos, só 45% desses conteúdos foram cobrados na prova de São Paulo, por exemplo. Menos da metade. Se a gente vai pegar os assuntos que têm uma incidência maior do que 1%, ou seja, maior do que a tendência de cair todos os anos, esse número baixa para 13,5% dos conteúdos. Ou seja, se você não tem essa mentalidade de primeiro mais importante, você pode estar estudando aqueles 86,5% da matéria errados e que são irrelevantes para a sua aprovação na residência médica. Então você ter o foco no primeiro mais importante é você, se tem um cronograma flexível, por exemplo, tá sempre com esse questionamento de será que eu estou cobrindo os temas mais importantes primeiro? Se você tem essa mentalidade do primeiro mais importante, é você, enquanto você está estudando um assunto ali pela primeira vez, você usar um filtro de questões ou você ter o olhar direcionado para aquelas questões que são o padrão da banca de onde você vai prestar, para que você entenda o que dentro daquele todo do conteúdo é mais importante para a prova que você quer prestar. E, portanto, que você vai dar mais foco, que você vai se aprofundar mais, porque, primeiro, o mais importante. É claro que aqui a gente poderia encaixar também aquela prioridade que eu falei para vocês anteriormente, de tudo ser secundário, e você colocar o teu estudo como teu foco primário. E você dizer não para todas as coisas que não se encaixam para aquele objetivo no momento, enquanto você busca aquele objetivo principal. Mas esse insight de você conseguir entender quais são aqueles temas que são mais importantes para a minha banca e dentro de cada tema, quais são os pontos daquele tema que são mais importantes para as bancas que eu vou prestar, isso vai fazer com que você tenha uma preparação com muito mais foco e direcionamento. O quarto desses princípios é pense ganha-ganha. E o que você deve ter em mente quando a gente está falando sobre pense ganha-ganha? Cara, primeiro, se você já está formado, se você já está trabalhando, o pense ganha-ganha é você tentar conciliar os temas que você vê no teu dia a dia de plantão, por exemplo, com as revisões que você faz em casa, para você estar constantemente estudando os casos do dia a dia, com questões de prova de residência, com o teu material de prova de residência, para que você consiga matar 2 coelhos com uma cajadada só. Então você está se aprofundando nos temas do dia a dia, usando os materiais de residência, a tua agenda de revisão, para amparar esse teu estudo. Então você está meio que estudando para os dois lados. Se você está numa rotina de internato, por exemplo, o que isso quer dizer? Cara, deixa eu tentar conciliar ao máximo, se possível, né? Se você fizer um cursinho de cronograma flexível, ou se você tiver materiais à tua disposição, você monte teu próprio cronograma, o que é o ganha-ganha? Deixa eu conciliar os temas que eu estou vendo no meu dia a dia do internato com os temas que eu vou estudar para residência, porque você vai estar estudando para os dois lados ao mesmo tempo. Se você está numa rodagem do internato, vai ter a tua prova ali do fim do ciclo, cara, por que você não estuda para a tua prova do fim do ciclo com questões de residência médica? E aí, de repente, você antecipa ou você atrasa um pouco as suas revisões para casar com esse cronograma conciliado com a tua prova da faculdade, porque assim você basicamente está revisando para residência e você também está estudando para a tua prova da faculdade. Se você começa a ter essa visão ganha-ganha de tentar conciliar os temas do cronograma, de tentar conciliar os teus temas da revisão, você vai ver que não só o teu desempenho na prova de residência médica vai melhorar muito, porque você está contextualizando aquilo que você está estudando com casos reais, como também o teu desempenho no dia a dia do internato, o teu desempenho no dia a dia dos plantões, ele vai ficar muito melhor. Por quê? Porque você estudou para aqueles casos reais de maneira aprofundada e não só fez como muita gente faz dando plantão, trabalhando ali fora, de ficar fazendo as coisas de orelhada. Então você fazer esse ganha-ganha, de estudar para residência aquilo que você está vendo na prática, vai impulsionar os dois lados, a tua prática no dia a dia, mas também os teus estudos para a prova de residência médica. O quinto desses hábitos de alta eficácia é busque primeiro entender, depois ser entendido. Cara, tem uma mensagem muito especial aqui.
muito especial aqui. Sabe por quê? Vamos lá, quando a gente está falando sobre preparação para a prova de residência médica, o que a gente vê muitas vezes? As pessoas que saem fazendo desordenadamente um monte de questão, só quer ficar fazendo volume, 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 e veja, eu concordo que quando a gente está falando sobre preparação de residência médica, qualidade é melhor que quantidade, mas que qualidade demanda quantidade. Eu concordo com isso. Mas isso não quer dizer que só a quantidade vai resultar em qualidade. Muito pelo contrário, tem gente que para só na quantidade porque não tem aquela visão crítica daquilo que está fazendo. Então sai fazendo questão à torta e à direita, sem parar para corrigir direito, sem parar para se aprofundar no que é necessário. E o que acontece? O que acontece? Todo aquele esforço começa a ser desperdiçado. Tá? Agora, quando você está se preocupando com qualidade, o que é importante você ter em mente? Cara, errei uma questão, eu não vou deixar essa questão passar em branco. Eu não vou deixar essa questão passar batido. Por mais doloroso que seja, muitas vezes, eu me deparar com esse erro. Então, eu vejo muitas vezes uma galera que, por exemplo, faz uma prova na íntegra e não quer corrigir porque, poxa, eu vou me sentir mal com a minha nota, porque eu me decepcionei ali com como eu fui na prova. E, cara, isso é a pior coisa que você pode fazer. Né? Quando você errou uma questão, então, você tem que primeiro buscar entender aquilo que você acabou de ver. Ver o comentário, fazer uma leitura dirigida de fragilidade ali daquele conteúdo para você fazer um aprofundamento quando for necessário, mas o que você precisa entender é que existe um determinado ponto da sua preparação, quando você começa a ficar um pouco mais profissional, que não é só sobre entender. Depois que você entende, você precisa ser entendido. O que eu estou querendo dizer aqui? Tem muitos conteúdos que às vezes você pode... que o que demanda para você dominar ele é se aprofundar. Então, ver comentário, fazer um aprofundamento ali com um resumo ou uma leitura dirigida. Mas tem muitos conteúdos que você erra a questão por falta de raciocínio. Então você até tem o conteúdo dentro de você, mas você não consegue ordenar esse conteúdo numa linha de raciocínio clara que te permita responder aquela questão para que você acerte. Quer um exemplo clássico disso? Quando você erra uma questão e aí você tinha ficado entre duas, entre A e B, e acabou escolhendo B. E a hora que você olha para a questão, você fala, putz, mas eu sabia isso daqui, mas eu fiquei em dúvida entre A e B, eu acabei colocando na B porque eu achei que tinha uma pegadinha, não tinha. Veja, muitas vezes o conteúdo ele está em você, mas faltou o desenvolvimento dessa linha de raciocínio. O que é buscar entender para depois ser entendido? É você, uma vez que você fez esse aprofundamento no conteúdo, seja fazendo uma leitura dirigida do teu resumo, seja com um comentário ali da questão, você parar para ordenar esse raciocínio em voz alta. Já ouviu falar em metodologia Feynman? O que é metodologia Feynman? É você explicar o conteúdo como se você estivesse explicando para uma criança de 5 anos. Por quê? Nesse processo de se fazer entendido, você precisa quebrar tanto esse assunto e deixar de uma maneira tão simples, a ponto de uma criança de 5 anos entender, que nesse processo de quebrando o conteúdo, de ordenando o conteúdo, você vai entendendo, você vai compreendendo esse conteúdo muito mais. Então, fica claro que se você quer dominar assuntos difíceis, navegar dentro de assuntos difíceis e acertar essas questões onde você fica entre uma e outra e você não consegue chegar naquela resposta específica, cara, uma vez que você entendeu, se você aprofundou e entendeu porque você errou, é tentar falar em voz alta, é tentar falar isso com as suas palavras, é tentar ordenar essa linha de raciocínio com a base de conhecimento que você tem. Porque senão você só fica decorando o que está no gabarito do cursinho, decorando o que foi dito no cursinho, mas você não para realmente encaixar aquelas informações. Então, entender e depois ser entendido se aprofunde e depois amarre esse conhecimento em voz alta. Amarre com a tua forma de falar, amarre com a tua base de conhecimento, porque é isso que vai te fazer lembrar muito mais disso lá na frente. O sexto desses hábitos de alta eficácia é criar sinergia. O que eu estou querendo dizer aqui? Cara, tem muita gente que se dá muito bem com estudo em grupo. Você parar, fazer uma prova na íntegra, cada um no teu canto, mas depois de fazer essa prova na íntegra, corrigir junto. E por que isso é muito relevante muitas vezes? Porque às vezes você consegue, ao corrigir essa prova com aquele colega, ele acerta uma questão que você errou, e ao você fazer a simples pergunta de, cara, como é que você pensou? Ele te explicando a linha de raciocínio dele fica muito claro para você. Por quê? Porque geralmente vocês estudaram na mesma faculdade, foram da mesma sala, estão no mesmo contexto cultural, estão familiarizados com exemplos que são semelhantes, situações que são em comum no cotidiano de vocês. Então,
acessar mesmo a linha de raciocínio é muito mais fácil. Por quê? Porque a forma de explicar muitas vezes é muito semelhante. Então, você criar essa sinergia com outras pessoas que estão estudando para a prova de residência, para fazer essas correções juntas, por exemplo, é uma coisa que pode te ajudar. E você muitas vezes vai lembrar do teu amigo explicando aquele conteúdo simplesmente porque te marcou. Então, crie essa sinergia. Esteja em ambientes onde existem pessoas com objetivo alinhado ao teu, para que juntos vocês consigam corrigir um com o outro, um explicar a linha de raciocínio para o outro e vocês conseguirem multiplicar esse conhecimento que vocês têm por essa sinergia que vocês cultivam. E o sétimo dos hábitos de alta eficácia é afinar o instrumento. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é você constantemente, ao longo do teu ano de preparação, você está retroalimentando a tua percepção do que te falta. Essa percepção, ela pode ser objetiva, como por exemplo numa agenda de revisões que é pautada em percentual de acertos. Então a nossa agenda de revisão da mentoria, por exemplo, que é automatizada, baseada em percentual de acertos, ela faz esse feedback, essa retroalimentação do que te falta, de onde você ainda precisa subir o teu percentual, de onde você ainda precisa melhorar. E isso também deve ser cultivado quando você faz provas na íntegra. Então você vai notar que quando você está fazendo prova de diferentes instituições, o que te falta em diferentes instituições pode ser diferente. Então é você ir afinando esse instrumento conforme você evolui ao longo do ano, entendendo que as suas dificuldades do final do primeiro semestre são diferentes da tua dificuldade de janeiro. As tuas dificuldades de setembro são diferentes das tuas dificuldades de junho. E se você passa o ano todo meio que só indo no flow e fazendo as coisas automaticamente, sem ter essa sensibilidade de o que ainda me falta? Qual ainda é o meu gargalo nessa preparação? O que eu ainda preciso melhorar? Se você não cultiva essa sensibilidade, pode ser que você deixe muito resultado na mesa por não perceber qual é o refinamento final que você precisa fazer. Afinal, o instrumento é você conseguir tá ali, não sei se você já afinou um violão, mas você vai apertando devagarinho, devagarinho, até quando você chega na nota e aí você tem que manter ali. Uma preparação verdadeiramente competitiva, uma pessoa que é aprovada, cara, é esse ajuste fino que é feito na reta final. E é isso que eu quero que você tenha o teu olhar direcionado conforme o ano for passando. Quais são os temas que você está melhorando, quais são aqueles temas que mesmo insistentemente você não está melhorando, o que você já testou nesses temas que você não está indo bem, o que você ainda pode fazer de diferente para ver se gera algum resultado que você ainda não teve. Esse afinamento contínuo, ele é absolutamente necessário no teu ano de preparação. E aí, tá pronto para aplicar esses 7 hábitos das pessoas altamente eficazes na sua preparação para a prova de residência médica? Se esse vídeo fez sentido para você, cara, já deixa um curtir aqui embaixo, se inscreve aqui no nosso canal e na descrição do vídeo, se você precisar de ajuda durante a tua preparação para a residência, eu deixei um link ali do nosso programa de mentoria. Fechou? Não se esquece de se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!